instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. E nós estamos aqui no Sítio Mocós, comunidade São Francisco, com dois dos líderes aqui da comunidade, com Jadson e Erivelton, eles que lideram a comunidade no atual cenário. Eles vão falar um pouquinho sobre a história da comunidade como um todo, a história da reforma, de como a igreja chegou nesse patamar aqui que nós já vimos, de uma capela muito bonita, muito organizada, e enfim, como se deu esse processo do início da comunidade até ela chegar nesse nível. Muito bem, vamos lá, né? Então, agradeço já a oportunidade, né, a Bruno e toda a equipe Pascom por esse momento, né, tão importante, no qual a nossa paróquia completa 10 anos e, é claro, a paróquia, entendendo como uma rede de comunidades, também não é diferente aqui com a nossa, nós compomos essa rede. A nossa comunidade, ela teve início na época do Frei Juvenal, mas ela não começou aqui nesse local, exatamente aqui onde está a capela hoje. Ela funcionava, era um grupo de oração, né, da Renovação Carismática. Ela funcionava na Escola Tancredo Neves, aqui desse sítio, que funciona ali próximo às margens da BR. Nós tínhamos uma pessoa chamada Célia, que era casada com, ainda é na verdade, casada com uma pessoa daqui da comunidade, morava em Garanhuns e depois de um certo tempo ela veio residir aqui no nosso sítio. E lá na Santa Terezinha, onde ela residia, no bairro Magano, ela frequentava o grupo da Renovação Carismática. Uma vez indo para cá, ela falou com algumas pessoas, né, e com as pessoas, principalmente de onde a escola hoje está construída, na época também, para organizar um grupo da Renovação Carismática. E aí iniciou-se lá os encontros quinzenalmente, no grupo da Renovação. A gente se encontrava, era um pequeno grupo. Um domingo nós frequentávamos o grupo de oração, no outro domingo nós íamos à missa no Sítio Cruz a pé. Nós gastávamos uma média de 30 a 40 minutos para ir e 30 a 40 minutos para voltar. E nessas idas ao Sítio Cruz, foi aí que surgiu a ideia da construção da capela, né? Porque a gente não se organiza para construir a capela e termos assim um local de referência para os nossos encontros e assim todo o trabalho de igreja, como se diz aqui em nosso sítio. Fomos amadurecendo a ideia e depois falamos com o Frei Juvenal, ele gostou bastante, nos deu as orientações e assim teve início. Era uma época de muita dificuldade naquela época, financeiramente falando. E
as capelas daquela época, da nossa, né? A gente vai completar 25 anos aí em 2022, mas as capelas desse tempo anterior à nossa sabem muito bem da dificuldade que era para se construir uma capela, né? Então, era feito na base dos mutirões. E assim foi também a nossa, né? Desde bater o tijolo lá no barro, no formigueiro, levar o barro, buscar o barro, fazer o tijolo, enfim, né? Queimar, tirar a lenha, foi um processo árduo, né? A gente sair a pé nos sítios vizinhos, pedindo o que o pessoal dava, aí era feijão, era ovo, era galinha, era o que tivesse, transformamos isso em dinheiro e assim revertíamos o material para a construção da capela. Inicialmente nós fomos... começamos pela fabricação dos tijolos, foi a primeira etapa. Depois foi tirar a lenha para queimar os tijolos, a segunda etapa. E depois dos tijolos prontos, o Frei Juvenal falou com a gente, houve uma missa, isso no ano de 1997, foi a primeira missa aqui nesse chão, exatamente onde está a capela hoje, foi aqui na casa vizinha, no Alpendre. A gente começa a contar o início da comunidade a partir dessa primeira missa que houve aqui na comunidade, onde foi escolhido o padroeiro, foi feita uma votação, entre diversos nomes, foi escolhido São Francisco de Assis, porque o doador do terreno se chamava Francisco, né? Hoje já falecido. E aí, em homenagem a ele, foi escolhido, votado, a comunidade em sua maioria aprovou São Francisco como padroeiro, e aí teve esse início, todo o trabalho de construção aqui da comunidade. O bacana é que quando a comunidade constrói com as próprias mãos, ela tem mais carinho, ela tem mais amor, ela se apega mais porque foi ela quem fez. E isso é o que constitui uma comunidade. Ela se unir em prol da sua igreja, em prol do seu povo, né? Em prol desse ato comum que é estar na igreja. Isso é muito bacana. Enfim, esse é um pouquinho da história dessa comunidade, né? A comunidade de São Francisco, que humilde como São Francisco foi, começou na humildade e aí foi transformada nessa bela capela, essa reforma que se deu. Se Erivelto puder falar um pouquinho também sobre esse processo de reforma, né, de transição de antiga capela para nova, se você já participou disso, como é que foi? Quando a capela foi construída, eu não era nascida ainda, mas das outras reformas eu participei, né, pude ver a capela de diversas formas, diversos jeitos. Quando ela ainda estava com os tijolinhos à mostra, com as suas pinturas, diversas reformas que teve por aqui. E hoje nós, graças a Deus, somos uma comunidade bastante unida, que temos bastante equipes aqui na comunidade, participam de diversos ministérios, diversos movimentos pastorais e serviços. E a união da nossa comunidade faz com que a gente cresça espiritualmente, né? Tem essa vontade de cada vez mais preparar esse ambiente bonito, que é o templo do Senhor, a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, né? Essa comunidade é uma comunidade que inspira esse setor, né? O setor São Francisco, é inspirado na nossa comunidade, na comunidade de São Francisco, e ela traz consigo características que é própria desse santo, né? Essa humildade, a natureza, como vocês podem ver na demonstração da capela, fazendo parte desse contexto, enfim. Agradeço a vocês, viu, pela contribuição. Então, esse foi um pouquinho aqui dessa história da comunidade São Francisco de Assis, pelos seus coordenadores Jadson e Erivelto. Paz é instrumento de vossa paz, onde houver ódio que o